Salve gurias, bem-vindas ao canal Jober Albuquerque, mulherada curiosa. Pediram para falar mais sobre o tema amantes. O tema que rende, mulherada quer saber sempre mais sobre isso. E é por isso que eu tô aqui, né? Muita gente pediu, vamos falar mais um pouco sobre isso. Atendendo esses pedidos, as mulheres querem saber, Jober, por que é tão simples para o homem ter uma amante? Cara, parece que o cara trocando de roupa, né? É uma coisa tão tranquila, sendo que para nós mulheres é muito mais complicado, a gente pensa mais, a gente entra numa situação dessa meio que, né, diferente dos homens. Por que para homem é tão simples ter uma amante? Então vamos falar disso hoje aqui no canal. Tá chegando pela primeira vez? Seja muito bem-vinda, meu nome é Jober Albuquerque, eu sou uma autoridade em conquistas, uma autoridade no assunto empoderamento feminino. O meu trabalho é só para as mulheres e eu sou o cara que ajuda você a encontrar um homem de valor. Aqui embaixo na descrição deste vídeo você encontra tudo que você precisa para falar comigo, inclusive o meu novo curso Como Seduzir Homens. Gente, inscreva-se no canal, faça parte da família. A única coisa que eu peço para vocês, amantes. Ah, meu Deus do céu. Tem uma música muito antiga de Chitãozinho e Chororó que fala: amante, você foi a pessoa mais querida nesta vida passageira. Sim, tem homem que se apaixona pela amante e aquela coisa arada toda, como já falei num vídeo, vou deixar aqui, ó, para você conferir esse vídeo, porque se é possível o homem se apaixonar por amante. Mas o tema de hoje, por que é simples demais para o homem ter um amante? Gente, vamos olhar um olhinho um do outro aqui, vamos falar uma coisa. Primeiro que a gente vive em uma sociedade machista, mesmo mulheres com pensamentos machistas. Estamos mudando isso? Ok, estamos mudando isso. Graças a Deus estamos mudando isso. Mas não mudou totalmente. Então, o que eu falo uma sociedade machista? Onde se protege ainda o homem a fazer determinadas coisas e as mulheres não. Vamos ser sinceros. Vamos ser sinceros uns com os outros, como a gente ouve colocações aonde as próprias mulheres falam coisas do tipo: com aquela roupa que ela tava, pediu para ser pega. Porque aquilo ali parece uma prostituta com vestido não sei do que. São pensamentos machistas, sabe? E por aí vai, o que não vem ao caso falar sobre isso, dá tema até para um próximo vídeo. Mas assim, no que se refere a amante, nós temos uma sociedade que protege o homem, como se aquilo fosse natural, e se a mulher fizer a mesma coisa, ela ali não vale nada, quer dizer, o homem vale fazendo isso. Então a sociedade tem uma certa proteção. Isso já dá aí um suporte para que, se o cara não tenha mentalidade boa, se ele não tenha uma índole correta, ele, para ir para o outro lado, é muito simples, porque a roda de amigos protege, a sociedade protege e por aí vai. Primeiro passo sinalizado, claro, límpido, que é isso que também acontece e muito ainda nos dias de hoje. Segundo passo, nós não podemos esquecer que para homem sexo é sexo, amor é amor. Por isso que eu sempre falo aqui no canal, e vocês que me acompanham nesses anos sabem que eu digo, o homem tem aquele momento dele em que ele diz assim: essa é minha esposa, essa é minha mulher. Agora aqui eu faço uma festa, não sei o que, para me divertir, para dar uma aliviada, não sei o que. A desculpa é essa. Mas quando se comenta entre roda de amigos, do tipo, cara, mas é a tua esposa? Ele fala: não, pelo amor de Deus, ontem eu saí com uma garota, não sei o que, e aí eu até fiquei preocupado, né? Imagina se a dona Edileuza descobre, rapaz, a Edileuza é o amor da minha vida. Ele ama você, mas ele tem uma facilidade de separar o sexo do amor, e ele realmente separa. Ele realmente ama você, mas ele realmente não tem a maturidade para entender que ele está fazendo isso errado na maior cara de pau. E eu tenho certeza que você está falando agora aqui para mim: Jober, você desculpa, é um vagabundo. Bacana? Eu também acho isso. Só que nós temos que entender o que eu estou falando para você. A cabeça desse homem pensa desse jeito. Para ele não está fazendo nada de errado. E sabemos que ele está fazendo, sim, senhor. Ele sabe que está fazendo, sabe? Mas a cabecinha de baixo, como diziam os antigos, não pensa. E aí vai lá e faz a caquinha. Ainda sobre isso, né, que é o terceiro apontamento que eu faço para vocês,
Tá aí na cara que é a falta de compromisso, falta de caráter, falta de conduta, né? Falta de respeito com a mulher dele. Então, se o homem não tem esse compromisso com você, se ele não tem um caráter de falar, não, eu sou um casado, eu amo minha mulher, eu tenho minha família, eu vou segurar minha onda, e ele é levado muitas vezes pela roda de amigos, naquela coisa, vamos dar uma esticadinha depois do trabalho, vamos tomar uma e não sei o quê, e às vezes até mesmo as amantes surgem naquele momento de um bar, que a rapaziada tá ali tomando uma, a mesa ao lado, a garotinha já olhou pra ele, e aí os amigos mesmo falam, vai lá, tá olhando pra você, não é legal, né, dona Dileuza tá em casa, vai lá rapaz, parece que tu não é homem, parece que tu não é homem, mexe com esse menino, ele é fraco, não tem compromisso contigo, não tem o respeito devido, ele levanta para se mostrar para os amigos, vai na mesa e começa a conversar com a garota e ali nasce toda aquela história que não vem ao caso comentar agora, porque você já entendeu aonde isso vai dar. Quando se fala também na falta de caráter, essa falta de compromisso, junto com isso vem a imaturidade emocional. Não adianta o homem querer casar com você, não adianta o cara amar você, não adianta ele ser louco por você, se ele não tem ainda a maturidade emocional de um homem de respeito, de um homem que vai segurar a onda no casamento. O que acontece é que a imaturidade emocional é aquilo que eu chamo de continuar sendo um Peter Pan, como dizem no Brasil. O que acontece? Ele é um menino, ele continua sendo infantil, ele continua com os vícios de solteiro. Rede social curtindo foto de mulher, rede social puxando assunto com mulherada, rede social dando em cima da mulherada, às vezes perfil falso, site tipo esses que a gente encontra pessoas, que eu não quero citar o nome aqui, para encontrar de namoros e tal, não sei o quê. Continua fazendo um perfilzinho lá. Por que ele está fazendo isso? Por que ele perde tempo na vida dele se ele é um cara casado fazendo esse tipo de coisa? Porque ele tem os vícios do cara solteiro. Muitas vezes, além do vício do cara solteiro, muitas vezes além dessa infantilidade dele, dessa coisa de continuar ainda fazendo isso que ele fazia antes quando era garotinho, o que acontece? Muitas vezes ele tem um problema de autoestima, ele tem um problema de negação, aonde ele precisa continuar ativo, aonde ele precisa dar uma respirada, tipo, continuo conquistando, eu continuo agradando as mulheres, eu tenho que ser amado, querido. Às vezes, muitas vezes, homens assim nem chegam às vias de fato, mas eles querem ver se estão ali ainda tendo aquele poder de fogo da conquista e perdem tempo da sua vida precioso quando não perdem a esposa, quando não perdem um relacionamento por causa de atos bestas, infantis e imaturos como esse. Agora vamos falar uma coisa muito séria e é importante que você entenda o que eu vou falar. Cuidado para ver se você não colabora com isso. Quando você começa a perceber que esse homem está fazendo algum tipo de situações das que eu falei para você e você começa a aceitar. Se você começa a aceitar, começa a perceber e começa a deixar para depois, ou não chamar atenção, ou não levantar essa questão, você começa a aceitar que o cara continue desse jeito. Você não pode aceitar e achar normal determinadas situações onde ele não fique muito mais em casa, fique mais na rua do que em casa. Você não pode aceitar que você percebe o momento em que o homem está na rede social fazendo esse tipo de coisa e não se manifeste de maneira inteligente, racional e converse em vez de brigar. Você não pode aceitar em momento algum que ele falte com respeito. E você não pode aceitar entrar num relacionamento onde você já percebeu que esse garoto é imaturo, que esse homem não é um homem, é um moleque, e que ele não está te respeitando. Você não pode aceitar, nunca, em momento algum, que ele desrespeite você. Porque é o começo para que daqui a pouco ele ache muito simples e muito normal ter uma amante. E ainda, cuidado para ver se você não está ajudando e colaborando para que esse homem tenha uma amante. Quando você começa a se preocupar mais com os afazeres de casa, com as coisas do casal, com as construções, o trabalho, o dia a dia do casal,
quando você deixa de lado o amor, a namorada, quando você começa a cuidar mais dos filhos, da casa, da vida do casal e não tanto do relacionamento, quando você esquece a tua feminilidade, quando você não dá aquele tapa, fica bonita, cabelo, unha, perfume, toma aquele banho, quando você começa a deitar na cama de qualquer jeito, quando o sexo não tá legal, você vai deixando, protelando, e quando veja são meses. A culpa é minha, Jober? Não, meu amor, a culpa não é tua, mas a soma, são dois aí, é um casal, os dois têm culpa. Não vamos aqui porque esse canal é para mulher, que eu não vou dizer que você não tenha colaborado com isso. Então toma cuidado para que isso também não ajude. O cara já não está valendo muito e você vai lá e dá uma força, ele vai procurar fora de casa. Mas eu também posso procurar. Também pode procurar. Claro que pode. Não estou dizendo isso, mas você entendeu o perigo que é quando você tem um homem que não tem muita maturidade. Entendeu? Então cuida desse teu lado, invista mais na situação de vocês dois juntos, em casa também, na hora de lembrar que você, antes de ser casada com esse homem, você também é namorada e você é amante. Tá bom? Meninas, vamos fazer um debate, vamos conversar aqui embaixo, vamos dar outras ideias para as garotas, vamos nos ajudar aqui a entender quem já passou por isso ou está passando para colaborar ou criticar, fica à vontade, tá? Inscreva-se no canal, seja muito bem-vinda. Meu nome é Jober Albuquerque. Amor e paz.